Capítulo 1 O servo que varre. Um novo dia começou e Yankai acorda. Limpou-se e pegou a vassoura que estava no canto da sala pequena e saiu. De pé na porta da frente ele se esticou um pouco. Ele olhou para o toque de cinza no amanhecer do céu e fechou os olhos enquanto respirava profundamente. Ele estava curtindo esse momento de paz, antes de reabrir os olhos para começar a varrer o chão, limpar a sujeira e folhas. Vestido com roupas pretas que eram simples e limpas. A cor da roupa envelhecida sem razão destacavam a solidão e os anos de isolamento do jovem. Costas de Yankai eram retas como uma lança e seu rosto tinha uma expressão meticulosa. Mesmo que ele estivesse completando o trabalho mais baixo. Suas ações eram muito calmas, ele não exercia muita força sobre a vassoura, seu corpo nem sequer se movia muito. Com apenas a rotação do pulso, a vassoura movia sem esforço. Quando seu corpo se movia, a poeira e lixo no chão pareciam se acumular magicamente em um lugar ao redor dele, assim como se eles tivessem crescido um par de pés. Yankai era um discípulo em julgamento da Torre do Céu. Por 3 anos ele treinou na escola, mas ele só tinha alcançado a terceira fase do corpo temperado. No entanto, os outros discípulos que tinham entrado ao mesmo tempo que ele, há muito tempo ultrapassou e chegaram a etapas mais elevadas. Todos eles foram capazes de entrar no edifício principal, pagar os seus respeitos e fazer avanços em direção a seu futuro. Enquanto ele só poderia lamentar sobre sua inadequação nos pátios exteriores. A terceira etapa do corpo temperado em 3 anos não pode ser chamada de bom ou ruim, mas muito, muito medíocre. Desamparado, Yankai só poderia continuar a varrer aqui no pátio exterior. Trabalhando duro para sustentar-se e trabalhando duro no treinamento. Torre do Céu é uma escola muito original. Esta singularidade é vista através da implacável concorrência entre os discípulos. Na escola, os fortes são como reis, enquanto os fracos são eliminados. O forte come o fraco. A lei da selva na escola Torre do Céu é ativamente seguida por todos. Em outras escolas você pode ser capaz de ter uma competição amigável, laços fraternais e pessoas que trabalham em conjunto para alcançar o mesmo objetivo. Mas na escola Torre do Céu, você só será capaz de ter falsos títulos, a fim de usar o outro e subir no poder. Passando por cima uns dos outros é a única maneira de avançar. Sob o rigoroso sistema da Torre do Céu, ele é bem conhecido em toda a dinastia Han. Embora os motivos não fossem grandes, mas devido à natureza brutal de seus discípulos, o seu poder é inigualável. Isto é também o porquê das habilidades dos discípulos serem como um tigre que ao sair, ninguém em todos os rios e lagos se atrevem a provocá-los. Embora a escola Torre do Céu tenha uma regra. Discípulos entram com no máximo 14 anos de idade. Os 3 primeiros anos de sua aceitação é considerado a fase de testes. Nesses 3 anos, todos os alimentos, vestuários e abrigo dos discípulos são fornecidos pelo átrio exterior. Discípulos só precisam se concentrar em cultivar. Se nestes 3 anos, você poder avançar do corpo temperado, então você é capaz de entrar no átrio interior para pagar respeito aos anciões e se torna seus alunos. Claro que você não precisa ter um professor e pode praticar sozinho, mas a diferença em aprender por si mesmo e ter um professor é muito grande. De certa forma, as regras da Torre do Céu têm alguma flexibilidade e liberdade. Nesses 3 anos, se você não avançar, então você pode deixar a escola ou ser rebaixado a um discípulo em julgamento. Discípulo em julgamento é o estado atual de Yankai. Ele também é a vergonha da escola da Torre do Céu. Em comparação com os discípulos normais, o tratamento é muito diferente. Discípulos em julgamentos devem fornecer a sua própria comida, abrigo, roupas, para que o átrio exterior deixe de desperdiçar recursos em cultivar esses lixos. Uma vez rebaixado para discípulos em julgamentos, basicamente você nunca pode avançar. A menos que você consiga aumentar o seu nível de cultivo rapidamente. Só então a escola deixará você tentar se tornar um verdadeiro discípulo. Toda a Torre do Céu consiste de 3.000 discípulos, enquanto os discípulos em julgamentos. Você pode contá-los em seus 10 dedos. Yankai tem fé que ele pode se tornar um verdadeiro discípulo. Para os discípulos em julgamento que querem sobreviver na Torre do Céu, é como querer alcançar os céus. Tome Yankai, por exemplo,
A cabana atual em que ele está vivendo foi construída por ele, uma tábua de cada vez. Os buracos no telhado de pequeno porte, ele nem sequer tem tempo para corrigi-los. Quando chove, a água não pode sair corretamente e acumula-se no quarto. Ele compra suas próprias roupas, ele deve conseguir sua própria comida, ele é responsável por todas as suas próprias necessidades. Pequena cabana de Yankai está no local mais remoto e mais desabitado da escola. Geralmente com tal tratamento horrível, é difícil de suportar. Essa é a razão por que a escola tem apenas um número muito pequeno desses discípulos. A maioria dos que não poderiam avançam do corpo temperado optaram por sair, mas Yankai ficou. Ser expulso, como é bom! Poucos meses antes, quando foi feito um discípulo em julgamento, Yankai aceitou um trabalho de varrer para sobreviver por si mesmo. Agora Yankai era tanto um discípulo julgamento e um pequeno servo de varrer da torre. Mas apenas varrer para manter a vida é difícil. Há momentos em que ele está com frio ou com fome, esta era a vida que ele havia escolhido por esse caminho. Mesmo assim, ele não tocou os tambores de retirada, porque nesta vida que ele havia escolhido ele tinha juramento e deve continuar nele. Isso é o que os homens fazem. Em Yankai houve resistência. Se você não quer bater na parede de tijolos, então não procure por este tipo de dureza. O céu começou gradualmente a acender enquanto ele varria. Limpeza das trilhas, varrendo a poeira do espaço aberto. Mesmo que varrer em si não use muita energia, mas sem comer ou beber desde a manhã e em constante movimento, Yankai estava coberto de suor. Isso não teve nada a ver com força, pois seu físico era muito pobre. 2 das 3 refeições ele estaria com fome. Para alguém vivendo como ele, como poderia ser a sua construção física ser boa? Os poucos discípulos da Torre do Céu o rodeavam. Esses discípulos haviam acordado cedo, não para cultivar, mas para olhá-lo. Eles tinham grande interesse em Yankai, olhando para ele com olhares ávidos como se eles estivessem olhando para uma beleza nua ou uma fragrância doce enquanto caixas de carne suculentas flutuavam. Entre os discípulos reunidos em torno de Yankai na torre, houve também um ambiente competitivo e tenso no ar. Olhando para os outros com cautela, todos retinham um olhar hostil. Alguém na multidão disse baixinho: "Então, muitas pessoas, que é um pouco excessivo." Foi nesse momento que eles disseram: "Você acha que qualquer um pode trilhar este caminho, hein? Ninguém quer que você fique." Essa declaração fez a pessoa que falou envergonhado. Todos os discípulos sabiam por que eles estavam reunidos, porque todos eles estavam olhando para Yankai, todos esperando por esse momento chegar. O prazo estava prestes a chegar, sair agora não foi uma pena. Se você pode pegar os fundos, hoje é também um dia de colheita. Sobre a comoção ao lado dele, Yankai naturalmente sabia, embora sua expressão nunca mudasse. Eles vão pará-lo a cada 5 dias, 6 vezes por mês. Ele já se acostumou a isso, nada para se fizer barulho. Ele também notou que a quantidade de pessoas na frente dele tinha diminuído, provavelmente nem todos tinham chegado ainda. Enquanto ele estava sendo desacreditado, ele virou um olho cego para as pessoas próximas a ele e começou a varrer. Após a passagem do tempo, as pessoas ao redor de Yankai gradualmente se aumentaram. Havia mais ou menos entre 30 e 40 pessoas. Yankai de repente parou e se sentou no meio da estrada. Lentamente, ele respirou o ar da manhã para restaurar sua própria resistência física. Neste movimento, as pessoas reunidas em torno dele se espalhavam e o cercaram, com Yankai como centro. Um clima tenso enchia o ar, como se o ar não fluísse. Ninguém se entreolhou agradavelmente, mas todos pareciam olhar intensamente para Yankai. Se pessoas fossem ver esta multidão, elas iriam ter um mal-entendido sobre o especialista que estava no meio. Ou então, como tantas pessoas poderiam cercar uma pessoa assim? Na realidade, Yankai foi apenas um discípulo em julgamento com a terceira etapa do corpo temperado. Qualquer uma das pessoas presentes era mais forte do que ele. Yankai, não há necessidade de se preocupar. Por que você não obedientemente se deite no chão para que eu precise vencê-lo e salvar algum tempo? Vendo ele assim, eles realmente retinham desdém. Quanta energia alguém da terceira etapa do corpo temperado pode restaurar? Você vai perder de qualquer maneira, então por que ficar?
Escute, escute. Yankai, por favor, pense sobre os sentimentos de nossos condiscípulos também. Nós não somos como você. Depois deste jogo nós precisamos ir praticar. A declaração era para Yankai terminar rapidamente e deixá-los bater-lhe, tornando o ato de restaurar sua energia interna desrespeitoso com eles. Embora que ele apenas se fez de surdo, como o Buda Lao. Tempo continuou a passar até que, de repente, os sinos melodiosos da torre soaram. Ele chegou aos ouvidos de todos os discípulos que cercavam Yankai e ele próprio, assustando os discípulos. Os sinos tocaram 9 vezes, e o sol do leste se levantou. Foi um novo dia. A respiração de todo mundo se acalmou, impotente olhando para Yankai enquanto ele lentamente se levantava. Ele pegou sua vassoura e olhou para as pessoas que o cercavam. "Escolha-me, Senior Yang!" gritou uma pessoa. "Eu ataco de ânimo leve, posso garantir-lhe nenhuma dor." "Lixo! Escolha a mim, serei misericordioso. Eu vou acabar com isso em um punho e eu prometo não desperdiçar tempo em tudo. Me pegue! Pegue-me!" Foi muito clamoroso, assim como em um mercado onde os vendedores estavam tentando vender os seus produtos e competir quem cujos produtos eram mais frescos. "Yankai, você pode escolher o seu próprio adversário." Alguém lembrou. Yankai riu e ele prontamente levantou a vassoura e a atirou para o céu. As dezenas de pares de olhos olharam para cima, cheios de expectativa, esperando que a vassoura caísse enquanto rezando, "Me escolha, me escolha." O tempo pareceu abrandar, a vassoura virou algumas vezes no ar e caiu imediatamente no térreo, com um grande estrondo, não mais se movendo. A cabeça da vassoura apontou para a multidão para um adolescente corpulento. Com um som lamentável, a multidão cheia de ressentimentos e resignação. Mas esse jovem corpulento riu alto e correu, "Companheiro discípulo, esse irmão ganhou esta batalha hoje, mas espera condiscípulo não me culpe." "Tio, sortudo!" um ciumento disse. "Por que você não pode me escolher? Eu venho a cada 5 dias, por um mês." "Yankai, você não está fazendo isso de propósito, está?" "Não foi nada. Eu já vim por um total de 3 meses e nem uma vez eu fui escolhido." "Irmão, você é mais miserável do que eu." "Não é miserável, não miserável. Assista um bom show." Os dois irmãos se entreolharam, sorrindo secretamente em seus corações. No pátio, os outros já tinham se dispersado, deixando apenas Yankai e o adolescente corpulento olhando para o outro. Discípulo em julgamento Yankai, terceira etapa do corpo temperado. Yankai se apresentou ao seu oponente. Discípulo comum Zhou Jinjunho, quinta etapa do corpo temperado. O adolescente corpulento se introduziu. Discípulos da Torre do Céu também foram classificados. De baixo para cima são os discípulos comuns, discípulos da base inferior, os discípulos de elite e os discípulos de núcleo, 5 classes. Zhou Jinjunho disse que ele era um discípulo comum. Isso significa que ele ainda tem que pagar os seus respeitos e não tem um mentor. Se o avanço do discípulo do corpo temperado teve um mentor, em seguida, seu estado seria maior do que aqueles discípulos de base inferior comuns. E aqueles discípulos de elite foram selecionados entre os melhores discípulos de base inferior. Quanto aos discípulos do núcleo, eles foram tratados como a esperança da próxima geração da escola Torre do Céu e, portanto, cultivavam inconformidade. A imponente hierarquia de discípulos, embora não parecesse razoável e que poderia estimular a geração mais jovem no sentido feroz da concorrência, é o fundamento do regime brutal da torre. Esta é a principal razão pela qual Yankai lutou contra inúmeras pessoas. Outra regra da Torre do Céu, a regra do desafio.